Olá, turma! Sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 11 do nosso livro de História, dando continuidade ao que a gente já está vendo desde o capítulo 10 sobre a civilização romana. E hoje, mais especificamente, vamos falar sobre o Império Romano um pouquinho, tá certo? O Império Romano, ele vai começar com o fim de um sistema político chamado de triunvirato, que nós já conversamos um pouquinho sobre ele nas nossas aulas passadas. Entre os membros do triunvirato estava Otávio Augusto, né? Otávio Augusto, então, ele vai travar uma disputa. Outro membro desse triunvirato era os líderes políticos da Roma Antiga, que vai ser o Marco Antônio. E quando ele ganha do Marco Antônio essa disputa, ele se torna então um líder único e o primeiro imperador romano, tá certo? Ele vai ficar bastante famoso pelas obras públicas que ele vai fazer durante o Império e por ter implantado um negocinho chamado Pax Romana, ou Paz Romana, em que durante bastante tempo Roma não se envolveu em grandes conflitos, em grandes guerras com outros locais, numa tentativa de expandir os seus territórios, como vinha fazendo há tanto tempo. Então, o Otávio Augusto, na verdade, vai ser Caio Otávio, e Augustus vai ser um título em que ele vai passar a ter o título de príncipe, da tribuna da plebe e primeiro cidadão do Senado. Então ele ganha o título de Augustus, tá? Ele era filho adotivo de um outro político e militar muito importante de Roma Antiga, que foi o Júlio César, que foi assassinado pelo Senado, fez parte do primeiro triunvirato romano, certo? Então a herança do pai dele ficou para ele. Ele, para vocês terem uma ideia, já as obras públicas que ele fez, tem uma frase bastante famosa dele, que ele diz que pegou a Roma de tijolos e transformou numa Roma de mármore, ou seja, ele, vamos dizer assim, que ele modernizou Roma, fez uma série de coisas. Por exemplo, ele criou o sistema de correios na Roma Antiga, em que a gente vai ter, podemos chamar de carteiras, que entregavam as correspondências, a pé. Ele vai criar um sistema que vai dar origem depois aos nossos bombeiros e aos nossos policiais hoje, que eram os vigilantes também, certo? Ele vai fazer um projeto de limpeza do rio Tibre, que era um rio muito importante na Roma Antiga, mas que infelizmente era muito poluído, já que Roma era um local muito habitado, Portanto, as pessoas jogavam muito esgoto no rio Tibre, tá certo? Uma coisa interessante da gente ressaltar aqui, que nesse período do Império Romano também foi o período de nascimento e morte de Jesus Cristo, que é uma figura muito importante para a história e também para a religião católica, Jesus Cristo nasceu na Galileia, região dominada pelos romanos, tá certo? E ele morreu durante o governo de um imperador chamado Tibério, que veio logo após o imperador Otávio Augusto, certo? Tibério, que era enteado do Otávio Augusto. Basicamente, a figura de Jesus Cristo, o homem, ele pregava muito a questão da igualdade, do amor ao próximo. Ele é muito diferente também o que ele pregava contra a religião romana, que era politeísta na época, e é muito diferente contra o que falavam os imperadores romanos, e por isso ele foi perseguido, não só pelos ricos e pelos políticos, mas também pelos próprios judeus, que acreditavam que o Messias, que quando fosse vir à Terra, ele seria uma pessoa nobre, rica, um político, não uma pessoa pobre, filho de um carpinteiro. Então ele foi julgado pelo um júri de judeus, depois foi levado a Pôncio Pilatos, que era uma espécie de governador da região da Judéia na época,
e foi sentenciado à morte através de crucificação. Essa parte da história a gente já conhecendo bastante bem, né? A partir daí o cristianismo ele vai se espalhar por toda a Roma antiga, certo? Através da figura dos apóstolos de Jesus Cristo, dos seus seguidores, inclusive o apóstolo Pedro sendo considerado o primeiro papa da Igreja Católica, e com o tempo o catolicismo se torna inclusive religião oficial romana e religião oficial dos imperadores romanos e passa então a se espalhar. E se antes os católicos eram perseguidos pelas pessoas de outras religiões, com o tempo eles passam a perseguir pessoas que queriam cultuar outras religiões, tá? E o Império Romano, como ele foi um período bastante grande de 500 anos, ele costuma ser dividido em duas partes: Alto Império Romano e Baixo Império Romano. No Alto Império Romano, nós vamos ter algumas dinastias de imperadores reinando, né? A Júlio Claudiana, tá? Que se iniciou com a família do Júlio César, a dinastia de Flávios, a dinastia Antoninos e a dinastia Severos. Nós vamos falar principalmente sobre dois imperadores desse período bastante conhecidos, que é o Calígula e o Nero. Calígula foi o terceiro imperador romano, depois aí do Otávio Augusto e do Tibério, tá? Ele ficou conhecido como um imperador louco, por conta das várias coisas que ele fez. Primeiro, enquanto o povo passava fome, ele luxava, dava grandes festas, construía grandes monumentos para homenagear a sua própria figura, grandes palácios, tá? Ele ficou muito famoso também pelo seu temperamento instável, em que qualquer coisa que alguém dissesse a ele que ele não gostasse, ele mandava executar a pessoa, e não importava quem fosse, parente ou um nobre influente, tá? Então as pessoas temiam muito a figura dele. Disse a lenda também que ele chegou a nomear um cavalo dele como cônsul do Império Romano. Alguns dizem que foi um mal-entendido e que na verdade ele não teria nomeado o cavalo, mas teria falado com ironia que preferia nomear o cavalo dele como cônsul do que qualquer um outro, né? Falando sobre o fato dele não gostar muito dos políticos e da nobreza da época que o cercavam. E nós vamos ter também Nero. Nero vai ser uma figura que é muito conhecida por ter teoricamente colocado fogo na cidade de Roma apenas porque queria abrir espaço para construir um palácio gigante, né? Onde existiam várias casas, e dizem que ele tocava lira e cantava do seu palácio enquanto assistia a cidade pegar fogo durante 9 dias. Outro já disse que ele foi uma pessoa importante, um dos primeiros a ajudar a abrigar as pessoas do incêndio, e que na verdade incêndios em Roma aconteciam com muita frequência porque as casas eram muito próximas e eram casas de madeira, né? E que, portanto, não teria sido ele o causador. Mas Nero, mesmo assim, ele era uma pessoa de temperamento forte, em que ele matou a primeira esposa, certo? Exilou a mãe dele, que a mãe dele é bastante famosa, Agrippina, que ela tinha um sonho de se tornar imperatriz romana, e por isso ela foi contra o casamento do filho, já que se o filho casasse, a imperatriz seria a esposa dele, né? Fala-se também que ele mandou matar a segunda esposa, ele matou a segunda esposa grávida, mas muitos acreditam que ela morreu de parto, o que era algo bem comum para a época, tá? Falando um pouquinho sobre o Baixo Império Romano, que é marcado por uma série de crises na Roma Antiga, que vai fazer com que o Império Romano do Ocidente ele acabe sendo destruído por uma série de revoltas de bárbaros, que eram os povos que faziam fronteira com os romanos, mas que tinham culturas diferentes, tá? Como os saxões e os hunos, né? Por exemplo. E no Baixo Império Romano nós vamos ter a figura de 3 imperadores que vão fazer coisas bastante importantes, tá? Primeiro, Diocleciano, que ele vai dividir o Império Romano em 4
num sistema chamado de Tretarquia, em que vai ser o Império Romano, ele vai ser governado pelo Diocleciano, Maximiliano, Constâncio e pelo Galério, tá? Quando Constâncio morre, ele vai ser substituído pelo filho dele, Constantino, na Tretarquia. Após o Constantino, ele vai subir ao trono de maneira única, como imperador, certo? E ele vai ser muito importante porque ele vai criar o Edito de Milão, que torna livre o culto católico, né, da religião católica no Império, que antes era perseguido. Ele mesmo vai se tornar católico. Outra coisa que ele vai fazer é transferir a capital do Império Romano para Constantinopla, a cidade que leva o nome dele, né, que hoje fica em Istambul, na Turquia, certo? Outra coisa que ele vai fazer é a lei do colonato, que impedia que as pessoas que viviam na região rural de Roma se mudassem, para que assim não chegasse a faltar comida, né, no Império Romano, certo? E a gente vai ter o imperador Teodósio, que vai ser responsável pelo Edito de Tessalônica, que oficializa o cristianismo, o catolicismo como religião oficial do Império Romano. Ele também vai dividir de maneira definitiva o Império Romano em dois: Roma Ocidental e Roma Oriental. O Roma Ocidental com a capital na cidade de Roma e Roma Oriental com a capital em Constantinopla. Sendo que a Roma Ocidental, por conta da crise, ela vai cair, deixar de existir, enquanto a Roma Oriental ela ainda vai perdurar por mais 1000 anos após isso, tá certo? Falando um pouquinho sobre a questão da cultura, arte e religião romana. Duas sociedades, dois povos vão influenciar muito os romanos, que são os etruscos e os gregos, né? Os etruscos, nós vamos ter uma arte mais do cotidiano dos gregos. Nós vamos aí herdar uma arte mais luxuosa, né? Como as próprias estátuas romanas, que são muito parecidas com as estátuas gregas, certo? Com relação às construções, o teto é sustentado por uma estrutura circular, que nós já vimos num documentário, numa aula anterior. Ele era uma invenção etrusca que era muito utilizado pelos romanos, pois permitia que fossem construídos grandes monumentos sem que esses monumentos eles caíssem, né? Então esse teto abobado, esse teto circular é uma herança etrusca bastante forte. Vamos ter várias outras construções importantes na Roma Antiga, como os banhos públicos, anfiteatros, como circos, né? As latrinas também vão ser muito importantes, os sistemas de esgotos da cidade, certo? Os templos, que até hoje ainda existem em vários locais dos quais foram dominados pelo Império Romano. Falando da religião, eles beberam muito dos etruscos quanto dos gregos, né? No livro de vocês podem ver uma tabelinha em que a gente tem a comparação entre os deuses romanos e gregos, muitas vezes mudando poucas características e o nome, né? Como Zeus, que era Júpiter, né? O deus Ares, que era Marte, em Roma. A deusa Afrodite, que em Roma era a deusa Vênus. A diferença é, eles também eram politeístas, os deuses também eram imortais, também tinham formas humanas, mas eles não se perguntavam tanto, não se questionavam tanto sobre a origem do universo, das pessoas, de por que as coisas aconteciam. Não acreditavam que os deuses estavam muito preocupados em perder seu tempo, interferindo na vida humana também, certo? Então nós vamos ter sim algumas diferenças, e apesar de alguns deuses serem muito parecidos com os gregos, eles já existiam na cultura e na religião romana, mesmo antes, vamos dizer assim, desse processo de absorver a cultura grega entre os romanos, tá certo? Então, gente, esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero ter ajudado vocês e esclarecido algumas coisas sobre o Império Romano.